Se você acompanha os spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie, sabe que o próximo capítulo, o capítulo 85, vai ter como foco as verdadeiras intenções de Brunhilde, a protagonista do mangá e também de um deus misterioso que poucos sabemos. Por isso eu tô aqui hoje para revelar a vocês a maior teoria da história de Shumatsu no Valkyrie, uma teoria que engloba a motivação real da Brunhilde, a criação das Valkyrias, o plano por trás do Ragnarok e também o desejo secreto de Odin, o deus supremo dos nórdicos. Essa teoria deu muito trabalho e foi de longe o vídeo que eu mais tive que pesquisar e ir a fundo sobre. Então se você gosta do canal e quer mais conteúdos assim, deixa like, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações também e já comenta aí embaixo o que tu acha que vai acontecer no próximo capítulo. Antes da gente entrar de fato na teoria, eu queria listar para vocês alguns pontos principais, os pontos que a gente vai ter que conectar nessa trama misteriosa que Shumatsu vem escondendo desde o capítulo 1. Sim, desde o capítulo 1. Pois é, nesse capítulo que descobrimos que Brunhilde, a chefe mais velha das Valkyrias, já foi certa vez rebaixada para ser uma humana, o que de acordo com a Gol explicaria por que Brunhilde está fazendo esse Ragnarok, pois ela já foi humana um dia, ela mais do que qualquer deus sente apreço por eles e os entende. Além disso, sabemos que ela foi rebaixada, e não que ela já foi humana um dia e ascendeu a semideusa, porque as Valkyrias foram criadas para levar os humanos aos céus para guerrearem uma iminente crise dos deuses. Porém, para isso, Brunhilde, que é a mais velha das Valkyrias, tem que no mínimo ter 7 milhões de anos e ter uma idade próxima ou um pouco maior que a própria humanidade. De qualquer forma, apesar disso sim ser modificável para os parâmetros da história, fato é que a Brunhilde foi uma semideusa, foi rebaixada a humana e então de alguma forma voltou a ser uma semideusa. E além disso, há também a sua relação com o semideus misterioso Siegfried, ou Sigurd, chame como quiser, que é o seu namorado. E a relação de Siegfried e Brunhilde não é algo original do mangá de Shumatsu, essa relação já existe desde os contos mitológicos, especialmente na ópera do Anel do Nibelungo ou do poema antigo Nibelungenlied, a qual essa ópera e várias outras se baseavam. E o que acontece nessa história? Dentre muitos casos, um deles é o que a mais velha das Valkyrias, Brunhilde, por desobedecer a ordem de Wotan, ou Odin, que é o nome mais famoso dele, é rebaixada a humana e então se apaixona por Siegfried. Vocês vão percebendo aí que tem muita coisa conectada e usada de inspiração pro mangá, né? E é partindo daqui que eu começo a minha teoria que explicará, ou ao menos vai tentar, né, explicar tudo, toda essa confusão da relação dos dois e do próprio Ragnarok em si. Para começo de conversa a gente tem que entender para que existem as Valkyrias. Como dito no capítulo 4 do mangá pelo Hermes, Valkyrias têm como sua principal função recolher a alma de nobres guerreiros para levar ao Valhalla, onde eles serão preparados para a iminente crise que vai assolar os deuses um dia. Porém, continuando a própria explicação do Hermes, é dito que existe um rumor que as Valkyrias não estão se preparando para uma crise, e sim que elas são a crise, que elas se sacrificaram pelo processo de Volund e assim dão aos humanos a chance de rivalizar com os deuses. Porém, essas Valkyrias existem desde o começo da humanidade, ao menos teoricamente, mas o processo de Volund como conhecemos hoje é só depois que Buda morre, assim podendo ensinar o destino entrelaçado a Brunhilde lá no paraíso. Para conectar essas peças e explicar de onde veio a origem das Valkyrias e a origem desse rumor, temos que remontar para antes mesmo da existência da humanidade, onde os deuses ainda eram assolados por crises. Titanomaquia, o torneio onde Zeus venceu Cronos e se tornou o líder do panteão grego, e depois a Gigantomaquia, onde os deuses saíram vitoriosos da guerra que colocou os céus no maior período de crise de toda a história, onde Zeus, por vencer a guerra junto com seus deuses aliados, se sagrou o deus supremo do cosmos. Só aí, num espaço de tempo teoricamente curto, os deuses sofreram duas crises, duas poderosas batalhas para conquistar e depois manter o seu poder. E ainda teve a tentativa de traição do Adamas que poderia separar os céus ao meio, mas que foi impedida por Poseidon. Com isso é evidente que de fato os deuses estão sim em uma crise por algum tempo, e uma crise ainda maior pode acontecer. Então a existência das Valkyrias, guerreiras que recolhem bravos guerreiros de Midgard para ajudar na batalha, faz sentido. E quem poderia ter feito as Valkyrias, né? Ou melhor, quem é o regente delas? Sim, apesar de ainda não ser confirmado no mangá, é bem possível que seja Odin. Agora, mesmo que os deuses tenham sim vivido um período de crise, não sei pra vocês, mas pra mim é bem estranho esses deuses que são tão orgulhosos, tão arrogantes e tão superiores, simplesmente pensarem todos juntos em ir recolhendo humanos pra ajudar numa iminente guerra. Não, o real motivo das Valkyrias, pelo menos pra mim, e confirmado pelo rumor do Hermes, não é esse aí. Correto, o Odin criou as Valkyrias com outro motivo. Todo o centro dessa teoria se concentra em Odin.
e tudo aqui será explicado por suas motivações que são extremamente misteriosas. Além de falar pouco, o Odin aparece muito pouco, o que dá a gente poucos indícios das suas reais motivações. Mas posso lembrar aqui de dois momentos muito importantes que podem nos dar dicas quanto a isso. O primeiro, que muita gente esquece, é lá no capítulo 1, onde Odin vê Brunhilde dando aos deuses a ideia do Ragnarok. Notem que quando Brunhilde está tentando convencer os deuses e ela diz que punir a humanidade com algo que os deuses já fizeram antigamente seria um tanto quanto clichê, o foco do mangá vai justamente em quem? Sim, em Odin, e especificamente em Odin, que como quase nunca no mangá, parece demonstrar nesse momento um certo interesse vista a reação dele e o balãozinho branco do lado do seu rosto. Além disso, aí muito depois do capítulo 1, lá no capítulo 54, vemos Beelzebub sendo confrontado pelo próprio Odin, que diz ao Bel para ele não interferir no Ragnarok, e que ele, Odin, tem esperado isso por muito tempo. Bem intrigante. Isso tudo é muito suspeito mesmo. Muitos teorizam que as verdadeiras intenções de Odin envolvem um golpe contra os gregos e contra o domínio de Zeus, e apesar disso ser provável, eu não vejo porque o Ragnarok seria exatamente um motivo para isso, sendo que poderia haver outros motivos ou tentativas. Mas o fato é, e isso é dito no mangá, o Ragnarok é uma crise contra os deuses. É uma crise que os deuses estão sofrendo. Crise essa que o Odin espera há muito tempo. O que eu acho é que o Odin de Shumatsu, diferente do Odin da mitologia, vem esperando uma eventual crise dos deuses que pudesse assolar verdadeiramente essa raça, mais do que foi a gigantomaquia, uma crise que não só ele, como todos os deuses pudessem provar o porquê são tão poderosos. O Odin da mitologia é o contrário, ele teme o Ragnarok, ele quer evitar que o Ragnarok aconteça. Já o de Shumatsu urge por isso, ele espera há muito tempo. Por isso essa motivação para criar uma crise, seja para tomar o poder dos gregos, seja para provar o poder dos deuses, seja para se divertir ou qualquer motivo assim, foi a motivação real para a criação das Valquírias, que levavam as almas dos humanos mais poderosos para o Valhalla, onde eles poderiam lutar eventualmente contra os deuses. E sim, é bem possível que tenha sido Odin quem escreveu, ou no mínimo sugeriu, a cláusula do Ragnarok lá na constituição do Valhalla. Com isso, com a criação das Valquírias, vamos ao foco do nosso vídeo, a mais velha das Valquírias, Brunhilde, que como falado tem esse dever de levar os humanos para o Valhalla para essa iminente crise, que deve ter sido o foco dela por muito tempo. Se a Brunhilde sabe ou não da verdadeira intenção do Odin é algo que a gente não tem muito indício, mas eu suponho que não, dada a reação do próprio Odin quando a Brunhilde propõe o Ragnarok. De qualquer forma, fazendo seu dever como Valkyria, Brunhilde conheceu um humano forte em Midgard, um humano que era diferente dos outros que ela havia conhecido, e o seu nome era Siegfried. Sim, Siegfried o humano. Brunhilde, investigando aquele humano com potencial, acaba se comunicando com ele e criando laços com esse humano. Laços esses que ela não poderia, visto que ela é uma semideusa e ele é um humano. E é aí que entra na história um fator muito importante que é basicamente canonizado no mangá, que é o Fafnir, o dragão que o Siegfried mata com a sua espada Gram nas histórias originais. Fafnir era um grande dragão que guardava uma pilha de ouro e riquezas, e entre eles o Anel do Nibelungo, que aqui eu vou desconsiderar da teoria, pois creio que só essa plot por si vai tomar bastante tempo do mangá, então imagina ter mais item divino por aí, vai ser muito longo e exaustivo. Por isso, eu vou supor que Fafnir, assim como outras criaturas no mangá como o Shio ou a Python do flashback do Apollo, seja uma criatura bestial que caiu dos céus, ou melhor, que pode ter sido criado por algum deus. E que deus seria esse? Você adivinhou. De novo Odin. Nas histórias originais, Odin meio que criou e guiou Sigmund, que seria o pai do Siegfried, a encontrar uma espada forjada pelo próprio que tornaria ele um herói e faria ele se casar com uma linda mulher. Mas dado todo o contexto da raça dele, meio que esse cara acabou se casando com a irmã. É esquisito, eu sei. E justamente por ser esquisito e pela irmã do Sigmund já estar casado, o que piora tudo é que esse relacionamento incestuoso desses dois foi punido pela esposa do Odin, a Frigga ou Frigg, tanto faz, que discutiu com Odin sobre acabar ou não com esse relacionamento. O Odin não queria, ele gostava muito do tal Sigmund e o via como uma parte dele, mas a Frigga, provavelmente com razão, vamos falar a real, né, mandou matar os dois e acabar com essa palhaçada que era um afronto contra o voto do casamento, lembrando que a Frigga é a deusa do casamento na mitologia nórdica. Por isso Odin enviou Brunhilde para matar Sigmund, mas a Brunhilde viu que a verdadeira vontade do Odin era salvar essa raça que ele criou e por isso ela salvou a esposa do Sigmund, que estava grávida de Siegfried. Por contrariar a ordem falada de Odin, Brunhilde foi punida, perdendo a sua divindade e ficando presa até poder ser reencontrada por alguém que pudesse superar as chamas de Loki, que seria posteriormente o próprio Siegfried que ela salvou.
Essa é a história original. História confusa, né? Não entendeu nada. Relaxa, você não vai precisar entender tudo. Até porque eu duvido que a obra vai usar tudo isso. Mas eu acho que ela vai sim usar algumas coisas. No caso, a temática dela. Apesar de eu achar que toda a parte do Sigmund vai ser descartada, coisas envolvendo, pra mim, vai envolver, por exemplo, a Brunhilde seguir meio que a vontade do Odin indiretamente, mesmo que seja contra as regras dos deuses. E isso se conecta com a sua relação com o humano Siegfried e também com aquele que o Siegfried vai matar, o Fafnir. Tanto nas histórias originais, quanto provavelmente em Shumatsu, Fafnir era um monstro poderosíssimo. E mesmo o herói poderoso Siegfried não poderia vencê-lo com uma arma comum, ele precisava de uma arma muito poderosa. É possível que a existência de Fafnir ameaçasse a vida do próprio Siegfried, já que nas histórias o Siegfried meio que estava obcecado por matar o tal Fafnir para ele conhecer o medo, né? O Siegfried nunca conheceu o medo. Como eu falei, imaginando que Brunhilde já o conhecesse e estivesse apaixonada por ele, é possível que ela soubesse que, sem uma arma, né, ele morreria pro Fafnir. E Brunhilde provavelmente queria ajudá-lo, não só porque ela o ama, como também porque se ele morrer, ela não poderá ver ele no Valhalla sem que os deuses suspeitem da relação dos dois, visto que em Midgard sabemos que nem sempre os deuses estão de olho. Ainda mais com isso tudo acontecendo provavelmente depois que eles pararam de ter contato com os humanos, ou seja, depois do flashback do Hércules. E sim, tudo isso é depois do flashback do Hércules, porque depois dele vem o flashback do Buda, que é o próximo personagem nessa intrínseca história. Brunhilde vai até Buda, que já ascendeu aos céus pela iluminação, e pede que ele a ensine a Volund, o destino entrelaçado. E apesar de não sabermos por que o Buda aceitou isso, porque ele fez isso, ele mesmo suspeita que foi para Brunhilde jogar o Buda contra os deuses. E sim, ele provavelmente não estava errado. Já nessa época sabíamos que os deuses não gostavam dos humanos, e que cada conselho o número de rejeitantes da humanidade aumentava. A gente viu isso no conselho do flashback do Hércules, e sabemos que o Ragnarok não era tão imprevisível. A Gol comenta que a Brunhilde sabia que eventualmente esse dia chegaria, e por isso ela já estava se preparando, por isso ela aprendeu a Volund com o Buda para lutar contra os deuses por Siegfried. Brunhilde foi lá e aprendeu a Volund, e assim, aliado de Siegfried, ambos conseguiram matar Fafnir. E por que essa é uma passagem tão importante? De alguma maneira que não se sabe como, Siegfried já é conhecido como o herói matador de dragões. O Buda cita ele assim. Nesse caso, o dragão sendo o próprio Fafnir. E também já existiam rumores que as valquírias se transformavam em armas para ajudar os humanos que elas gostavam. Sim, provavelmente esses dois rumores, o do Siegfried e a das valquírias, começaram aqui. Provavelmente alguém viu Brunhilde e Siegfried fazendo a Volund e matando Fafnir. Que deus seria esse? Sim, você acertou de novo, provavelmente Odin. Apesar de que, nesse caso, o Hermes é um deus super larapioso e que adora estar metido nesses babados, então também pode ser ele. De qualquer forma, independente do deus, Brunhilde fazendo a Volund com o Siegfried provavelmente acabou se transformando na Gram, ou Nothung, tanto faz, que é uma das várias alterações para o nome da espada poderosa que o Siegfried portou, que ele usou para matar o Fafnir. E é dito na lenda que ao matar o Fafnir, Siegfried se banhou em seu sangue, no sangue do dragão, e ganhou invulnerabilidade. Invulnerabilidade. Por acaso, invulnerabilidade te lembra algo dos deuses? Sim, a minha teoria é que Fafnir tinha uma espécie de sangue divino, assim como Zeus, seja por ser uma criatura poderosa ou por ter sido criada por um deus. E ao ser banhado por esse sangue, assim como Heracles quando bebeu a ambrosia, o Siegfried também se tornou um semideus. E para Fafnir ter essa característica de sangue divino, ele tem que ter sido criado por um deus. E sim, de novo você acertou, o meu chute é que Odin o criou. O criou após perceber o amor entre Brunhilde e Siegfried. O criou para forçar ambos a fazer a Volund e o criou para que, ao matá-lo, Siegfried se tornasse um semideus. E por se tornar um semideus sem a permissão dos deuses, e mais, por usar a Volund por se comunicar com Brunhilde que era uma semideusa, Siegfried foi punido com uma ida direta ao Tártaro. Quanto a Brunhilde, ela foi punida sendo rebaixada a uma humana, como sabemos que ela foi. E aqui entra um ponto muito interessante. Eu acredito que Brunhilde e Siegfried tenham vivido juntos em Midgard como uma dupla de humanos, ou melhor, de semideuses, né? É possível sim que essa punição da Brunhilde tenha acontecido antes da morte do Fafnir, como punição dos deuses por exemplo, o contato dela com o Siegfried ou qualquer outra coisa que ela tenha feito.
De qualquer forma, por mais que eles possam ter lutado contra os deuses ou qualquer coisa do tipo, é possível que ambos tenham perdido e sofrido essas punições e cada um deles sofreu a sua maneira. Independente do tempo e da linha temporal que eles sofreram essa punição, é bem possível que ambos tenham sofrido ela pelo mesmo motivo. Ou se não, de qualquer forma, a Brunhilde provavelmente sofreu outro tipo de punição ou no mínimo uma represália, enquanto o Siegfried de fato provavelmente foi o cara que mais acabou se ferrando e indo pro Tártaro. De qualquer forma, no seu período como humana, sendo uma humana, a Brunhilde com certeza criou laços com os humanos que nenhum outro deus ou semideus criou, e sabendo que a destruição deles estava próxima, ela havia decidido que iria ajudá-los. Após o fim da sua punição, o que é esperado que tenha um certo tempo ali, já que ela era uma Valkyria, a mais importante delas, e também porque provavelmente o Odin mexeu ali um pauzinho ou outro para ela voltar, Brunhilde retorna como Valkyria e começa a construir o seu plano baseado na cláusula do Ragnarok para proteger a humanidade dessa iminente destruição, e tudo isso sendo controlado por trás por Odin. Foi Odin quem criou Fafnir, foi Odin quem criou as Valkyrias e foi Odin quem criou a cláusula. Tudo para ver a tão esperada crise chegar, e por isso ele esperou por tanto tempo. Tédio, arrogância, poder, o que o Odin quer? Isso, meus amigos, é assunto para outro vídeo. Quanto a Brunhilde, ela propositalmente se utilizou desse fator de ter aprendido a Volund com o Buda e, auxiliado pelo fato de o próprio Buda ser aquele que mais odeia os deuses em todo Valhalla, fez ele lutar pela humanidade indiretamente. E isso o próprio Buda diz, e a Brunhilde espertinha não nega. Além disso, o Buda sabe que o Ragnarok tem algo a ver com o Siegfried, coisa que a Brunhilde também não nega. Porém, eu acredito que as motivações da Brunhilde no Ragnarok se resumem em salvar a humanidade. Eu não vejo sentido em aquele discurso que ela dá pra Gol, o laço entre as Valkyries e os humanos, esse laço que ela formou tanto com o Siegfried quanto no seu período como humana, seja uma mentira ou um blefe dela. E aliás, Siegfried continua aprisionado lá mesmo com o Ragnarok acontecendo, e quem hipoteticamente vai tirar ele de lá, ou no mínimo investigar esse cara, é o Sakata, a pedido do Buda, ou seja, não tem nada a ver com a Brunhilde. No final, Brunhilde tá mais vingando o Siegfried contra o que ela imagina ser uma injustiça dos deuses, pela punição que eles deram a ela e principalmente a ele, além de querer salvar essa raça que ela ama tanto, que é a humanidade. Quanto ao Siegfried, depois da sua prisão, ele aparentemente está lá, trancafiado, sabe-se lá quando ele vai sair. E quanto ao Odin, bem, pode ter certeza que esse cara, Odin, vai abalar as estruturas do Ragnarok. Pra mim é evidente que se pelo menos 30% dessa teoria estiver certa, teremos o acerto de contas Siegfried e Brunhilde versus Odin. E você, o que acha disso? Ou melhor, o que achou da minha teoria? É a primeira vez que eu faço uma teoria tão longa e complexa, então se ficou meio confuso, por favor, deixe nos comentários as suas dúvidas e outras coisas para acrescentar. Vamos juntos formar essa teoria definitiva para tentar prever o plot não só desse próximo capítulo 85, como do mangá no geral. Se você gostou, não se esquece de dar like, se inscrever, ativar as notificações, o sininho e dar uma checada aí na descrição, Discord, TikTok e Twitter, tudo lá embaixo. No mais, era isso, muito obrigado pela sua presença aqui e até mais.